Essas são as fotos da semana passada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente sem ser ao vivo. Olá, todo mundo que está aqui também, já conversamos um pouquinho. Queria saber de vocês o que essas duas imagens têm em relação uma com a outra. Digam aí. Tô conseguindo ver não, professor. Tá carregando ainda. Tá. Me avisa aí quando aparecer. Quem tá vendo no futuro sem ser ao vivo já viu a foto. Alguém já tá vendo a foto, gente? Eu tô vendo. Que é isso aí? Qual é a imagem? Quais são as imagens? É uma Petri branco e uma parece que tá no deserto, sei lá. Aham. Se você quiser falar mais, Gustavo, liga o microfone aí. Professor, Hum. essa preta e branca aí parece quando você espanta os morcegos, sabe? Os filmes de desenho. Sério. Gente, alguém de vocês sabem onde são essas fotos? Vocês sabem? Qual que seria a relação? Chuta aí alguém. Eu acho que do lado direito é Marte. Ah, agora sim apareceu. Beleza, obrigado, Danilo. É isso mesmo. Essa foto da direita. Apareceu para você, Cauã? Sim. Top. Essa foto da direita é uma foto tirada em Marte. E essa foto da esquerda é a primeira foto já tirada. É a primeira foto, assim, quando tirou, né? Que tem registro. Ela é de mil. Deixa eu falar a data certa. Ela é de 1826. Essa foto. E essa foto da direita, que é do robô que está lá em Marte, é de agora, de 2021. Olha que coisa doida. A gente conseguiu colocar uma, caraca, uma máquina em outro planeta e a gente ainda tira foto, né? Pode só aparecer um monte de foto de um deserto, né? Mas na verdade a fotografia, ela é um grande feito da humanidade, né? Além de você mandar uma máquina para um outro planeta, você conseguir tirar a foto e mandar essas fotos de volta para a gente é um feito assim que é fora de sério, sabe? Compara com a primeira foto. As primeiras vezes que as pessoas achavam, quando tirava essa foto, já vi a gente falar disso. Vamos pensar um pouquinho sobre a história um pouco de história. O que vocês sabem sobre a Idade Média? Me diz aí, gente. Alguém? Vou seguir então. Vou seguir falando então. Bom, mudei a imagem. Mudou para vocês? Mudou. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, a Idade Média é um período em que ele é muito conhecido assim um processo que também é chamado de Idade das Trevas, né? Mas foi um período em que acontecia muita coisa, assim, porque a gente não sabia, sabe? Havia muitas doenças, desculpa, havia muitas doenças, havia o início das cidades, né? Ali no sentido de que a gente estava ali existia um castelo, existia um feudo, existia uma pessoa, um grupo de pessoas, uma família que era muito rica e que as pessoas em volta trabalhavam para manter esse estado, né? Um momento que a gente vê muito em filme, né? Aquela coisa dos cavaleiros, é, aquelas coisas da magia, né? Era um período em que eu acho que as pessoas estavam um pouco cada uma por si, sabe? Não tinha ainda uma organização é, de cidade, não tinha uma organização de estado, eram reinos, então era uma forma diferente, né, de existir, de ser no mundo, sabe? E é muito interessante
interessante de se pensar que nessa época não tinha nem livro mesmo, né? Não existia livro. O livro, né, no sentido, a, essa forma de impressão, de cópia, ela foi ser inventada depois, assim, tipo, muito depois mesmo. Não vou falar a data agora, não, mas foi um cara chamado Gutenberg que inventou uma máquina que fazia os tipos, sabe? Então, o conhecimento, ele era todo assim, ó, você tinha um livro e para o conhecimento ir para frente, você precisava passar esse livro à mão. Então, para você escrever um livro naquela época, você escrevia o livro, aí outra pessoa tinha que copiar e outra pessoa tinha que copiar. E isso eram coisas assim que era muito custoso, demorava para fazer. Então evitava, né? A gente está vendo uma imagem aí de uma rainha que ela ficou muito famosa nessa época aí a gente está falando de 1400. Ela escrevia, ela lia, ela é uma poetisa, sabe? E é um dos poucos casos que se tem de mulheres nessa época que escreviam, que eram letradas, porque naquela época não acreditava que a mulher precisava, né? Não, ou podia. E a gente vai ver agora umas imagens da Idade Média de como que era a interpretação, sabe? Como que eram as pinturas, as artes. Percebam, o que que vocês veem de diferente das pinturas que a gente acha bonitas hoje? Fala aí alguém, um voluntário, por favor. Alguém? É pro óbvio mesmo, tá, gente? Não precisa fazer uma interpretação muito grande. Mas me fala aí, essa imagem, olha, pode falar. Ah, você querer pra... Ah, mas aproveita e fala aí, já soltou o microfone? Olha só. A beleza abstrata dessa imagem. Nossa. Eu não perguntei sobre beleza, mas o que que você acha de diferente, assim? Isso aí tá na. Deixa eu lembrar o nome dessa. Será Essa. Ah, é uma professor, não imagem acho diferente. bíblica, uma pintura bíblica, algo do tipo? E isso é uma pintura bíblica. Ah, Larissa obrigado. falou alguma coisa? Eu não acho um pouco diferente, não. Ah, Sei lá, sabe as imagens da Igreja Católica? sim. Parece muito. Inclusive isso daqui tá numa igreja na Espanha. Essa imagem. No teto, eu acho, na parede. Mas Parece que tem tipo as rachaduras, né? Sei é, lá. é, isso se chama afresco, o nome dessa técnica, que eles faziam direto na parede do desenho. Ah. É. O que vocês falam sobre Olha o tamanho de Jesus. É Jesus, né? Com certeza. Mas olha o tamanho dessa imagem em relação às outras imagens. Ela é bem grande, né? Se vocês quiserem deixar os microfones ligados, pode ser também, tá? Não tem problema. Vou seguir, tá? Olha essa outra imagem aqui. Olha esse anjo. O que vocês acham? Parece uma super pintura? Dá medo, professor. Sério? Sério. Parece uma Caraca, tem mãe. medo de anjo? Mas esse Medo de anjo aí. anjo. É. Aí, olha só. Eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente está fazendo só um pouco sobre a história, tá, das imagens. Daqui a pouco vai chegar onde que eu quero chegar, vocês vão entender. Olha isso daqui, ó. Aí o que, que aconteceu? Depois da Idade Média, veio um período chamado Renascimento. Olha a diferença. A gente vai ver a mesma cena, a mesma imagem bíblica tratada na Idade Média, que é nessa época em que a gente já vai voltar nas diferenças, mas que é nessa época em que as figuras são um pouco desproporcionais mesmo, né? E aí a gente vai e compara com uma imagem do Renascimento, que é um outro período artístico que vem em seguida. Olha só a diferença. Deixa eu chegar um perto um pouco. E aí, o que vocês acham?
Fala aí alguém pra mim. É a mesma cena. Eu acho que uma tá mais pintada que a outra, sei lá, mais detalhada. Aham, aham. Mais alguém, por favor? Essas pinturas são feitas em séculos diferentes, né? São feitas em eras diferentes, né? Uhum. Deve ter, eu não sei, deixa eu ver se eu anotei aqui a diferença. Não, não anotei a diferença, mas é a mesma cena bíblica em séculos É. diferentes, como você falou. E aí, gente? Gustavo, desculpa, eu não vi a sua fala. Você pode falar de novo, por favor? Quando eu vi, sumiu. Qualidade? Hum, eu não sei se a gente está falando sobre qualidade, né? A gente está falando de uma quantidade de detalhes, né? E talvez também não seja nem detalhes a palavra. A gente vai falar sobre isso agora. Agora, olha essa outra imagem aqui, gente, que já. Deixa eu afastar um pouco aqui. Agora a gente está passando, já saindo da Idade Média, indo para o Renascimento. Olha essa outra imagem aqui. Vou botar o nome dela. Parece uma festa, né, professor? Parece uma festa. Qual que é a diferença, gente, dessa representação da realidade para essa outra representação? Ó, vou mostrar essa de novo aqui, que ela é boa. Qual a diferença dessa representação para essa representação? Eu vou Eu acho que chegar. essa daí tá mais Ah, o jeito de detalhada. representar? É o quê? Desculpa, fala de novo. O jeito de representar. Porque uma parece que está sendo pintada à mão, a outra esculpida. Muito diferente. Hum, massa, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Vou mostrar mais uma imagem. Vou mostrar mais uma imagem que ela é muito famosa. Olha essa. Mona Lisa. Essa é famosa, né? É do mesmo período. É do mesmo período que é o Renascimento. Olha só que doideira. Aqui a gente já tem uma noção de profundidade, né? Já tem ali um horizonte, já tem ali uma paisagem. Vocês conseguem perceber isso? Vamos ver uma outra representação da idade do Renascimento, que mostra também uma cena bíblica e que é muito famosa. Vocês conhecem essa imagem? Eu É a acho que eu imagem já de Santa cheguei a Ceia, ver. né? Santa Ceia. Isso, é a Santa Ceia. Essa é uma imagem muito famosa e ela representa bastante esse período. Ela também é do Leonardo da Vinci. E antes da gente fazer mais comentários sobre as comparações, eu vou mostrar mais uma imagem, que é essa aqui. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Olha que massa. Dá para ver lá o fundo, né? Gente, é isso. Esse é o spoiler. Eu vou usar essa imagem e aí eu vou voltando, é, explicando sobre as outras. Isso aí também é um afresco, isso aí também está pintado numa parede. Eu não me lembro agora onde. Deixa eu ver se eu anotei. Às vezes eu anoto as informações, eu esqueci dessa. Observem uma coisa. Quem está no centro dessa imagem? Se eu não me engano, esse aqui é Platão e esse aqui é o Heráclito, que era um dos alunos dele. Se eu estiver falando besteira, gente, e se eu errar e vocês saberem que eu estou errado, por favor, me avisa, tá? Se liga. Todas as linhas, lembra que a gente estava falando de linha, né? Todas as linhas, elas vão entrando na imagem. Elas vão fazendo a gente olhar para o centro dela. Vocês concordam comigo? É como se tivesse, tipo assim, umas linhas mesmo, assim, que vão jogando a imagem para o centro aqui. Tem uma, o Platão tá botando o dedo para cima, e esse outro moço aqui, que eu não me lembro o nome dele, talvez é o Heráclito, tá botando a mão para baixo, um apontando para o céu e o outro apontando para a terra. O mais interessante de se pensar é como é construída essa profundidade. Gente, isso daqui é uma figura 2D, de duas dimensões. Como é que a gente percebe a profundidade, sabe?
Alguém tem uma teoria? Alguém que pode falar alguma coisa? Eu já dei uns spoilers. Mas vou seguir, já tem 15 minutos o vídeo. A última ceia, por exemplo, observe como todas as linhas fazem como que a gente olhasse para o centro. Quem está no centro? Alguém fala aí para me ajudar. É uma mulher, né? Não, é Jesus aí. É Jesus, não consegui desmutar a tempo. É Jesus, é Jesus. Nessa representação de Jesus. Uma nova representação de Jesus. E olha que interessante. Aqui também é a Santa Ceia. Aqui também está o Jesus com os outros apóstolos. A diferença é que no Renascimento começou a se ter uma representação a partir da visão de alguém. É como se a gente estivesse olhando pelos olhos de alguém. Vocês concordam comigo que é como se a gente estivesse olhando a imagem? Como se fosse uma janela, uma borda ali, sabe? Essa ilusão, ela é conseguida através dessas linhas que convergem, dessas linhas que apontam para o mesmo ponto. Se você olhar lá no fundo da imagem, tem um horizonte. Se você for lá no fundo, tu chega lá naquele lugar lá que alguém imaginou quando estava, que o Leonardo da Vinci imaginou quando ele estava fazendo a imagem. Pode ser até uma paisagem real, mas isso não vem ao ponto agora. O Professor, fugindo um importante... pouco do assunto, Tinha lá no fundo. Judas ainda tá aí na imagem? Judas? Tá, estão todos aqui, né? A última ceia. Judas? Sim, estão todos aqui. Meu Deus, não sei nada, meu Deus. Estão todos aqui. Mas o mais interessante aqui, ó, é como a geometria dessas coisas, dessa imagem, como a geometria das linhas, elas fazem a gente ter uma noção de profundidade. O que está mais perto está maior e o que está mais longe está menor. Observem aqui essa imagem de novo. Mas, professor, o que isso tem a ver com fotografia? Isso tem a ver com fotografia porque, pensa só, os caras pintavam essas coisas e falavam, caraca, seria tão mais fácil, né, se a gente só visse. Eles utilizavam esse equipamento aqui, ó. Vocês estão vendo? Mudou para vocês, gente? Só confirma para mim. Mudou. Sim. Esse equipamento se chama câmara escura. Deixa eu falar a informação certa para não falar besteira. O primeiro aparelho identificado como uma câmara escura foi construído em meados do século VI depois de Cristo, em experimentos de Antêmio de Tralles. No século XI, durante a dinastia Song, foi usado para aplicar atributos geométricos e quantitativos. Então, esse equipamento aqui é muito famoso porque era assim. Era uma sala escura com um furinho assim na parede. Só passava um pouquinho de luz. A imagem que se projetava do outro lado da sala, ela era invertida. Mas mesmo assim, a gente estava ali vendo uma representação da imagem, porque não era a imagem mesmo que se via, sabe? Aí alguém pensou assim, caraca, velho, e se a gente conseguir um jeito de fazer essa imagem fixar, sabe? Da gente conseguir segurar essa imagem de um jeito. Então vamos lá. A gente estava vindo aqui, ó, do Renascimento, de uma galera que utilizava essa câmara escura para fazer essas pinturas. Eles projetavam a imagem e pintavam por cima. Aí o cara tava lá vendo aquilo. Eu vou falar o cara, mas com certeza tinha mulheres também. Aí o cara tava lá, ele tinha esse equipamento, só que a gente não tinha ainda como fazer a a imagem ficar naquilo ali, naquele papel, naquele material que estava ali. Vocês já brincaram com limão e foram pro sol? Não. Não faça isso. Eu tô cheio de mancha, por que será, né? Ele. Exatamente. Então pensa só, olha só, essa é a piração. A, a, não foram essas substâncias, mas vamos usar o limão para vocês entenderem. O cara entendeu que se eu colocar o limão no sol, ele vai escurecer, né? E aí ele entendeu que talvez se eu colocar o limão num papel e botar dentro da câmara escura, talvez ele vai queimar o papel e vai gravar a imagem que está lá. Vocês entenderam a lógica? Faz sentido a lógica, gente?
Os caras, né, porque foram várias pessoas ao longo da história, eles começaram a pesquisar materiais, substâncias que fossem capazes, sensíveis à luz do sol, que fossem capazes de ficar ali. Mas aí o que eles fizeram? Eles faziam a imagem lá no sol, aí conseguia gravar, mas aí botava no sol de novo, aí a imagem ficava toda preta. Então a fotografia ela foi surgindo dessa tentativa e erro de achar um material que ficasse, que gravasse a imagem, mas que não estragasse depois. E aí o cara conseguiu usando, como é que é, um negócio chamado betume da Judeia. É uma coisa que vem do petróleo. Ele conseguiu colocar numa imagem, numa placa de metal, numa placa de estanho, essa substância. E aí, o que acontecia? Quando o sol batia nessa substância, a placa ficava dentro da câmara escura. Quando o sol batia nessa substância, ele queimava e a substância ficava dura. Depois ele só lavou o que não queimou e aí ele teve essa imagem. A gente chama que essa é a primeira fotografia. Ela mostra um telhado, tá, gente? É um telhado de uma casa, era o quarto dele, onde ele estava. Ele deu esse nome de heliografia, que é uma gravura com a luz do sol. Grafia é esse processo de registrar, esse tipo de desenhar. E foto é a luz. Então a gente está falando de um processo que transforma a luz em um material imaterial, né, em algo material, utilizando a luz como fonte, sabe, ai, nem sei mais falar, até perdi as palavras, me emocionei. E aí a fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. Professor, mas mudou, a fotografia mudou, hoje em dia tem câmera digital, não é mais desse jeito, não precisa revelar, não sei o quê. Mas pensa só, ainda assim é o mesmo processo de você de você transformar a luz, você capturar a luz em uma outra superfície. O celular, a câmera digital, pode falar. Eu acho que a diferença de tirar foto com o celular e com a câmera é porque o celular, assim, não dá muita especificalização, assim, né? Como Já assim? a câmera ela é mais profissional, eu acho. Uhum. A gente não está chegando. Claro que a câmera é mais profissional, né? Mas a gente não está falando disso ainda, não, viu, Larissa? A gente está ainda num processo sobre o que é fotografia mesmo, que é sobre você ter uma luz aqui e aí você falar, não, agora eu vou capturar essa luz e vou botar ela numa tela, e vou botar ela num papel, sabe? Esse é um processo que começou há quase 200 anos e que, meu Deus, quase 200 anos já. E que até hoje ele permanece igual, sabe? Mesmo que o jeito de captar a imagem mudou. Se antes era com sais de prata, com não sei o que lá de betume, com limão, o que seja, hoje a gente usa um sensor que é uma superfície sensível à luz, sabe? Um sensor que é digital, mas é um sensor. Ele capta a luz, ele é sensível à luz. E dentro disso, a gente conseguiu chegar numa coisa de fotografar outro planeta, cara. Ainda assim, é um ser humano operando um aparelho que está a milhões de quilômetros de distância e capturando as imagens através da luz, capturando a luz daquele lugar. Para quem tem curiosidade de saber como que a gente faz isso, esse daqui é o a câmera do robô que está em Marte, a câmera não, né? A cabeça, né? Porque são várias câmeras. Mas esse quadradinho aí, prateado, são dois quadradinhos, um do lado do outro, são, são duas câmeras, que são as câmeras principais dessa, desse rover, que é o Perseverance. E parece que é um rosto, né? Esses dois olhos ali. Enfim, a fotografia é esse negócio de querer captar o que se vê e mostrar depois. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria que essa semana, deixa eu parar de gravar aqui, para a gente conversar um pouco rapidão. Muito obrigado para quem está aqui, quem acompanhou esse momento até o final.
Vai estar para vocês o exercício daqui a pouco, tá bom? Um abraço.